Muito bem, irmãos, eu quero convidá-los neste momento a abrir a palavra do nosso Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Antes de lermos o texto, eu quero rapidamente passar os nossos avisos da semana. São apenas dois, lembrando, terça-feira, reunião de oração com o grupo Ágape, às 20 horas aqui na igreja, e quarta-feira com o grupo Shekinah, reunião de oração às 20 horas aqui na igreja. Primeiro livro do Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo de número 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 20, o texto para a nossa edificação nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de passas de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei, e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Queira Deus nos edificar na sua palavra nessa noite. Queridos irmãos, tragédia, crises, caos, é o que nós mais temos visto e ouvido nesses últimos dias, ou nesses últimos meses.
Eu me pus a pesquisar quais são ou quais foram as maiores tragédias nesses últimos meses, e eu fiz uma lista de algumas delas, não só no Brasil, como também em todo o mundo. Nós ouvimos falar do ciclone que passou no lado sul do Brasil e que devastou ali em Santa Catarina muitas casas, telhados foram jogados para um lado, para o outro, casas destelhadas. No mundo, há enchentes na China que deixam mais de 140 mortos, muita gente, não só esses 140, mas os dados aumentam cada vez mais. Tempestade, há uma tempestade por nome de Isaías, que avançou pela costa leste dos Estados Unidos, atingiu Nova York, e esse furacão Isaías devastou Bahamas e seguiu rumo à Flórida. Um vulcão em erupção na Indonésia, que provocou uma nuvem gigante de cinzas. E voltando para o Brasil, segundo as informações, os bombeiros vão voltar a retornar, a buscar lá em Brumadinho, ver se acham mais algumas coisas a partir deste mês. Por causa da pandemia, eles não continuaram com as buscas, mas agora, a partir desse mês, eles vão voltar. E olhando para a nação brasileira, nós estamos enfrentando não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas eu quero trazer esse dado do Brasil, essa questão da pandemia, essa crise devido ao vírus Covid-19. O Brasil contabiliza uma média diária de 997 mortes por Covid-19. Diária. Caos, crises, catástrofes, algumas de ordem natural, outras não. Mas a pergunta que eu faço: e quando essas catástrofes, esse caos, eles acontecem conosco? Quando atingem a nossa casa, quando atingem a nossa família, quando a notícia do médico que aquele nódulo que você tinha agora é um câncer e maligno, quando a notícia que você tem do seu cônjuge que chega para você e diz: eu não quero mais ficar com você. Tragédia, porque ninguém casa para se separar. Quando o filho que foi criado aos pés do Senhor, que você tanto se dedicou a ele, toma uma decisão e envereda pelo mundo afora por outros caminhos. Ou talvez uma demissão de emprego que você não esperava. Caos, crise. O que fazer diante da impressão de que Deus se esqueceu de nós? De que parecem que as enchentes nos destruíram, onde nós não temos mais abrigos, não temos mais esperança, não temos mais a expectativa de que haverá sol de novo. É exatamente assim que Davi e os seus guerreiros estavam se sentindo aqui no texto de 1 Samuel capítulo 30. Este capítulo 30 relata um dos momentos mais difíceis da vida de Davi antes de se tornar rei de Israel. Davi e os seus homens, os seus guerreiros, eles estavam numa campanha em batalha, guerreando, e por força das circunstâncias, eles haviam deixado suas esposas, seus filhos, suas filhas, seus familiares na cidade de Ziclag para poderem guerrear. Entretanto, a Bíblia nos diz que ao voltar de uma batalha na qual não puderam lutar, Davi e os seus homens tiveram uma das visões mais terríveis que se possa imaginar. Os amalequitas, aquele povo que Saul não quis matar, onde Deus os mandou fazer isso lá atrás. Os amalequitas tinham atacado a cidade, incendiado tudo, levando como prisioneiros todos que ali estavam, mulheres, crianças, e tomado todos os bens dos homens de Davi. Os inimigos haviam se aproveitado da ausência deles para estabelecer o caos. Davi e seus homens, eles haviam marchado aproximadamente 40 quilômetros em 3 dias até chegar em suas casas. Estavam famintos, estavam exaustos, estavam cansados, esperando desfrutar do aconchego do lar, esperando desfrutar da companhia da esposa, da presença
Mas ao invés disso, eles se deparam com um desastre. Eles acompanham, eles olham aquela cena de destruição. E para piorar a situação, eles culpam Davi, porque ele era o líder. A culpa é tua, Davi. São aqueles momentos em que nos encontramos mergulhados no caos, numa catástrofe, e perguntamos: e agora? O que fazer quando não houver saída? O que fazer quando não houver saída? É exatamente essa pergunta que eu quero tomar como tema para a nossa edificação nessa noite. O que fazer, queridos irmãos, quando não encontrarmos saída? O que eu devo fazer, o que nós podemos fazer quando estamos diante de uma situação na qual nós não encontramos saída, não encontramos solução? O que fazer? Esse texto nos ensina, olhando para a história de Davi e dos seus soldados, nós podemos aprender alguns princípios sobre como devemos agir quando não houver saída. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, quando não houver saída, devemos chorar tudo o que tivermos de chorar. Versículo 4 do texto que nós lemos. Diz o versículo 4: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Chorar até não ter mais forças para chorar. Parece que Davi chorou por algumas razões. Chorou pela dor que sentiu ao ver um cenário de destruição à sua frente. Chorou por ter sido acusado pelos seus próprios companheiros. Chorou porque estava se sentindo só no meio daquela tragédia. Há muitas causas nessa vida que de fato são insignificantes, mas outras não. Há coisas que de fato são dignas das nossas lágrimas. E quando nós estamos no meio de um caos, seja ele em quais áreas forem, familiar, conjugal, profissional, pessoal, espiritual, quando nós encontramos um caos em nossas vidas, nós só podemos chorar. Só chorar. Esse texto mostra que o choro de Davi, o choro dos seus soldados, foi porque quando chegaram em casa, na expectativa de encontrar suas esposas, na expectativa de encontrar os filhos, de encontrar as filhas, ao invés de encontrar o que ansiavam, eles encontraram destruição, eles encontraram tudo quebrado, eles encontraram suas casas queimadas, eles encontraram a cidade desolada. Eu imagino a dor desses homens. Eu imagino esses homens vendo tudo aquilo, aquela gritaria, a correria de um lado para o outro. Cadê minha esposa? Cadê meus filhos? Cadê minha casa? Cadê meus bens? Para onde eles foram? Davi, você é o culpado, Davi. A culpa é tua por ter nos levado àquele lugar, Davi. A culpa é tua. Por isso que o texto diz que eles choraram tanto, mas tanto, até não terem mais forças para chorar. Imagine você, querido irmão, trabalhar o dia inteiro e de repente você querer chegar em casa, encontrar a tua esposa, querer ver teus filhos, abraçá-los, beijá-los, e de repente você chega em casa, vê uma porta arrombada, vê as coisas jogadas ao chão, não encontrar tua esposa, não encontrar teus filhos. O pior do que você ver tudo quebrado é não encontrar os seus entes amados e queridos. Já imaginou isso acontecer com você? E essa situação que o texto apresenta na vida de Davi e dos seus soldados é a situação que muitas famílias estão vivendo hoje em dia. Muitas famílias estão vivendo exatamente essa situação. Quantas famílias hoje que estão sendo levadas pelo nosso inimigo para longe das coisas de Deus? Talvez o inimigo que levou os entes queridos, talvez foram as drogas, talvez as bebidas, talvez a prostituição. Quantos pais que chegam em casa não encontram mais a esposa, os filhos, pois foram levados pelo inimigo do vício,
malignas, da indiferença, esses e muitos outros inimigos estão destruindo muitas famílias, estão destruindo nossas famílias. O que fazer nessas horas? Chorar. Quando não houver saída, chore até não ter forças mais para chorar. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quando não houver saída, em primeiro lugar o texto me ensina a chorar tudo que tiver que chorar. Mas o texto continua, e eu aprendo uma segunda solução para quando não houver saída. O que devemos fazer? Devemos buscar forças em Deus. Versículo de número 6, o final do versículo 6 diz: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi estava sofrendo exatamente como seus companheiros. Ele compartilhava da mesma dor, tendo em vista que perderam suas esposas, que perderam seus filhos, e ainda ele foi considerado responsável por aquele caos. Sobre ele foi lançada toda a raiva, toda a indignação dos seus companheiros. Eles queriam apedrejar Davi, queriam apedrejar. Davi estava no fundo do poço, perdera bens, perdera esposa, perdera filhos, e aqueles que antes o defendiam agora estavam contra ele. Era o fim da linha. O que Davi poderia fazer? Ele buscou o Senhor. O texto diz: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Outra tradução vai dizer: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Veja bem, queridos irmãos, ele buscou forças em Deus. Ele se voltou para o único que poderia te salvar e fortalecer diante de tal situação. Ele se volta para o Senhor, ele se reanima no Senhor, ele se fortalece no Senhor. Quando tudo chega ao final, quando não há nenhuma saída, a única solução é buscar forças em Deus. É forças em Deus. E quanto a nós, queridos irmãos, nos momentos mais difíceis que enfrentamos na vida, aonde temos buscado forças? A quem buscamos? Para quem corremos? Quantas pessoas que, quando não há saída, procuram soluções nas pessoas, em homens, nos políticos, no patrão, contudo ao final percebem que nenhum deles pode trazer a solução para os seus problemas. Quantos que procuram soluções na bebida, achando que se beberem vão esquecer os problemas, como diz a canção. Outros ainda acham que o dinheiro vai trazer a solução para os seus problemas. Contudo, queridos irmãos, nada dessas coisas pode nos trazer forças para encontrarmos a solução para os nossos problemas. Somente Deus. Somente em Deus. A palavra de Deus nessa noite, ela vem ao nosso encontro para mostrar para mim e para você que somente Deus pode nos fortalecer quando não há saída. Quando não houver saída, busque forças em Deus. Se volte para Deus. Se reanime em Deus. Se fortaleça em Deus. Por isso, quando não houver saída, lembre-se de que Deus não é uma opção entre várias opções. Não, Ele é a única opção. Somente Deus, e em Deus, eu e você, nós podemos encontrar forças quando não houver saída. Mas eu continuo aprendendo com esses homens o que fazer quando não houver saída. Em terceiro lugar, versículo 8. Davi, ele optou por buscar a direção de Deus. No versículo 8 diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Persegue, porque você vai alcançá-los e você vai libertá-los. Davi parou tudo que estava fazendo para buscar a direção do Senhor acerca da sua própria calamidade. Neste momento, Deus lhe deu uma resposta positiva, uma resposta animadora. Eles deveriam ir, pois certamente alcançariam os inimigos e libertariam os prisioneiros.
Perceba que a resposta de Deus para Davi livrou Davi das possíveis agressões dos seus companheiros. A resposta de Deus para Davi foi um remédio para o sentimento de frustração de Davi. Pode parecer complicado, mas o que Davi fez foi simplesmente parar para ouvir o que Deus tinha a lhe dizer sobre o assunto. O que Deus tem a dizer sobre isso? E isso pode ser feito por mim e por você. Isso pode ser feito por nós quando as coisas não vão bem, quando não encontrarmos saída. E aí eu pergunto para você nessa noite, queridos irmãos, será que eu e você paramos para ouvir o que Deus tem para nos dizer sobre as situações da nossa vida? Será que estamos buscando a direção de Deus para as decisões que estamos tomando? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus para mim? Ou será que é fruto da minha própria vontade pessoal? Será que eu tenho buscado a direção de Deus? Quantas vezes, diante das situações que enfrentamos, ao invés de pararmos, de buscarmos a direção de Deus, tomamos decisões precipitadas e acabamos pagando o preço tão alto por causa de tal decisão? Quantas pessoas, e até crentes, que quando estão diante de situações que não há saída, resolvem buscar ajuda em falsos profetas, em falsos mestres, nesses cartomantes gospel de hoje em dia, essas pessoas que ficam ensinando coisas que não estão na palavra de Deus, achando que isso vão trazer soluções para os seus problemas. Aqui não vai. Jogar sal grosso na sua cama não vai trazer solução para o teu casamento. Colocar água ungida sobre a sua cabeceira da cama não vai trazer libertação do teu marido. Sabonete não vai trazer solução, ou a transformação, ou a pureza na vida do teu marido, da tua esposa, ou dos teus filhos. O que nos transforma, o que nos muda, o que nos faz impacto no coração e na alma é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que buscar a direção na palavra de Deus e somente nela. Foi o que Davi fez. É o que eu e você devemos fazer quando estivermos sem saída. Deus, o que a tua palavra diz que eu devo fazer? O que eu posso fazer como marido para essa situação? Como esposa, como pai, como mãe? Palavra de Deus. É a Bíblia, somente ela que nos direciona. É ela que vai nos orientar. Então, quando não houver saída, devemos parar tudo o que estamos fazendo e consultar a Deus para nos orientar sobre o que devemos fazer. Em último lugar, o que fazer quando não houver saída? Nós devemos nos dispor a batalhar. Versículo 9 e versículo 17 e 18. Versículo 9 diz assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Verso 17 a 19: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só os 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Ele lutou, pelejou. E nós vamos lembrar aqui que antes de voltar a Ziclag, Davi e seus homens haviam marchado aproximadamente 40 quilômetros. Agora, para eles chegarem até onde os inimigos estavam, com o fim de resgatar os seus familiares, eles deveriam marchar mais uns 30 quilômetros, ou seja, um total de 70 quilômetros em 4 ou 5 dias. Sendo que ao final ainda teriam que travar uma batalha. Era um esforço muito grande a ser realizado, só que não havia outra maneira de reverter aquele cenário caótico em que eles estavam. Deus disse que a vitória era certa, mas eles eram que deveriam batalhar essa batalha. Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Versículo 8 diz, resposta de Deus:
Davi consultou, Deus respondeu: persiga-os. E essa liberação, essa autorização de Deus, nos ensina que ninguém reverte o caos de braços cruzados. Ninguém realiza mudanças efetivas sem condição de partir para a batalha. Ou seja, tem que batalhar, tem que guerrear. E eu pergunto para você nessa noite que me ouve, querido irmão, e quanto a nós, e quanto a você? Pelo que você precisa batalhar hoje? Será que você precisa batalhar e guerrear pela sua família? Será que você precisa guerrear e batalhar pelo teu casamento? Pela relação com seus filhos? Pela tua vida espiritual? Ou qual área da tua vida que precisa de batalhar e de guerrear? Aqui eu aprendo que Deus não nos chamou para sermos covardes, medrosos, aceitar a condição. Tá bom, não vou mexer com isso não, deixa do jeito que está. Davi não aceitou aquela situação, os homens de Davi não aceitaram aquela condição, e de acordo com a palavra de Deus, tudo tem o seu tempo determinado, porque Eclesiastes capítulo 3, versículo 8 diz que há tempo para tudo, há tempo até de guerra. Há momento que eu tenho que guerrear, há momento que eu tenho que pelejar, há momento que eu tenho que ir para cima, há momento que eu tenho que resolver, que eu tenho que tomar uma decisão, que eu preciso me erguer. Há tempo que eu tenho que guerrear, irmãos. Quando não houver saída, nós devemos nos dispor a batalhar, a guerrear. Nós já choramos o que tivemos que chorar, já fomos fortalecidos por Deus, já consultamos a direção de Deus. Agora, diante da resposta de Deus, nós precisamos lutar e batalhar, e batalhar. Contudo, queridos irmãos, eu percebo que mesmo com a resposta positiva de Deus, algumas pessoas ainda decidem se acovardar, não querem tocar na ferida. Não mexe com isso não vou tratar disso agora não vamos resolver isso agora não. Vão postergando, vão deixando, se acovardando diante das situações. Quantos maridos covardes, que permitem que pequenas situações pecaminosas entrem em suas casas com aparência de coisa boa, contudo não passa de um abismo que chamará outro abismo, e quando se dá conta, toda a família estará afundada nesse abismo. Quantas vezes acontece em muitos lares? Tem pais cristãos que fazem a seguinte afirmação: não vai dar nada não, é só uma coisinha de nada. E dá-se, irmãos, a permissividade por tais coisas, o não guerrear, o não batalhar, o não defender, nos leva à ruína. Isso me lembra uma história de um cidadão que eu conheci, um homem amargurado de alma, um homem amargurado de espírito. Esse homem, numa das minhas visitas a ele, eu conversando com ele, perguntei por que ele era tão amargurado, por que ele era um homem tão fechado, tão duro. E aquele homem passou a falar e a contar a tua história para mim. Esse homem tinha 4 filhos, 3 homens e uma pequena menina. Os filhos, todos eles, foram criados na igreja. Ele criou os filhos na presença de Deus, na igreja. Só que ele começou a perceber e a deixar algumas situações acontecerem na sua casa. E dentre elas, o mais velho, o seu filho mais velho, começou a trazer a namorada para dentro de casa. E ele foi deixando 1 dia, 2 dias, 3 dias, até o ponto que a namorada já estava dormindo com o namorado no quarto. Só que aquele homem não percebeu que ele tinha mais filhos, e entre eles estava uma pequena menina que havia crescido. E quando essa menina cresceu, ela fez a mesma coisa que o filho mais velho. E quando o pai foi lhe chamar a atenção, dizendo para ela: aqui não vai ser assim, você não vai trazer namorado para dormir dentro de casa, essa menina respondeu ao pai: mas o senhor deixou o meu irmão trazer. Aquele pai, irado, dominado pela raiva, pela ira, ele dá um tapa na cara da filha
e aquele tapa foi a última vez que ele viu frente a frente a sua filha, porque nunca mais ele a viu. Ela foi embora, por causa de uma permissividade lá atrás, que ele deixou o pecado entrar dentro da sua casa. Esse homem até hoje ele é amargurado de alma por causa disso. Pequenas coisas, queridos irmãos, que nós não queremos lutar e batalhar por acharmos que não vamos colocar as mãos, não vamos mexer com isso. Há situações que nós temos que guerrear. Davi não aceitou que a sua família, que aquela situação permanecesse daquele jeito. Ele decidiu guerrear e pelejar, ir atrás. É o que eu e você devemos fazer em prol da nossa casa, da nossa vida espiritual. Não permitir pequenas coisas, porque uma coisa agora redundará em destruição lá na frente, seja na nossa casa, na família, no casamento e na nossa vida pessoal e espiritual. E eu pergunto para você, o que precisamos perder para entender que algumas coisas só se resolverão com lutas, com guerras? O que será que eu e você temos que perder? Esse homem perdeu a filha, perdeu a família, perdeu o lar. O que você e eu temos que perder? Até quando a omissão dominará a nossa vida? Até quando a omissão dominará a tua vida, enquanto teu casamento, tua família, teus filhos estão se distanciando cada vez mais? Davi se dispôs a batalhar pelos seus, pela sua esposa, pelos seus filhos. A palavra de Deus foi muito clara para Davi: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. E a palavra de Deus é a mesma para mim e para você nessa noite. Nós temos que lutar pela nossa casa, pela nossa família, e um dos meios de lutarmos é através da oração. É não desistir, é pagar o preço que for, mas não desista, não abandone, não desista da tua família, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa. Não desista do teu ente querido. Não permitas que o inimigo tenha vitória. Então batalhe. Um dos motivos para batalhar é lembrar que toda e qualquer batalha que venhamos a travar não se compara com a batalha que Deus travou para que fôssemos reconciliados com Ele. Ele entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz por mim e por você. Isso nos dá ânimo e forças, porque nós somos o único povo que entramos na batalha com a certeza da vitória. Graças a Deus por isso. Eu concluo, queridos irmãos, dizendo o seguinte: se você estiver vivendo uma situação que não vê saída e que não há saída, ou se por alguma razão nessa semana você passar por isso, se você enfrentar nessa semana alguma situação que você não encontrar saída, lembre-se das orientações dessa mensagem, dessa noite. Que nós possamos agir de acordo com as orientações bíblicas ensinadas a nós nessa noite. Quando não houver saída, chore, até não ter mais forças para chorar. Já viu aquela cena que quando o filho começa a chorar muito, aí você deixa ele chorando no berço, no quarto, chora, e quando você vai ver, ele chorou tanto e cansou e dormiu? Muitas vezes eu e você precisamos isso para com Deus. Chore, até descansar nos braços do Pai. Quando não houver saída, busque forças em Deus. Quando não houver saída, busque direção em Deus. Quando não houver saída, se disponha a batalhar. Lute, guerreie, em nome de Jesus. Que assim sejamos e que assim procedamos, em nome de Jesus. Fiquemos de pé e vamos orar, encerrarmos o nosso culto. Senhor Deus e nosso Pai, nessa noite nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença, onde aqui nós louvamos o Teu nome, buscamos o Senhor em oração, ouvimos a Tua recomendação,
a exortação bíblica para o que fazer quando não houver saída. E de fato, ó Pai, são tantas situações que enfrentamos, que nos encontramos sem saída, sem saber o que fazer. E a Tua palavra nos orientou que quando não houver saída, nós devemos chorar tudo que tivermos que chorar, como fez Davi os seus homens. Que quando não houver saída, nós devemos buscar forças no Senhor. Que busquemos o Senhor quando não houver saída. Quando não houver saída, que possamos buscar direção na Tua palavra. Que não caiamos no erro de buscar consultas de autoajuda desses falsos profetas que existem hoje em dia. Que quando não houver saída, ó Pai, que possamos guerrear e lutar diante da direção do Senhor e das forças que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, ó Pai, que pedimos ao Senhor, nos abençoe nessa semana, nos dê uma semana abençoada, para a glória do nome do Senhor Jesus. Receber a bênção do Senhor, queridos irmãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações, o conforto do Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Agradecer a Deus pelo culto que tivemos.